falando sobre o evangelho de hoje, nós vemos um gesto de generosidade que é mal interpretado, né? Maria ofereceu a Jesus algo precioso, mas foi criticada por isso. Na nossa vida também podemos passar por situações em que nos doamos, mas não somos compreendidos. Então, como é que a gente faz para aprender a ter o coração generoso sem esperar nada em troca? Para falar sobre isso, eu converso ao vivo agora com o padre Anderson Moura, mestre em Mariologia. O padre está conectado aqui com a gente. Um ótimo dia, seja bem-vindo, padre. Bom dia, Wilk. Bom dia a toda a equipe do Santo Café. Bom dia a você que nos assiste. Uma alegria poder partilhar nesta manhã de segunda-feira da Semana Santa um pouquinho do Evangelho que a Igreja nos propõe a refletir. Muito bem. Padre, por que é tão difícil para algumas pessoas se doarem sem esperar nada em troca? Muitas vezes isso causa frustração, né? Verdade, de fato. A gente pode falar sobre essa coisa a partir, essa atitude ou essa experiência a partir de duas perspectivas. Uma perspectiva propriamente filosófica e outra perspectiva teológica, a gente pode assim chamar, até porque temos como base o texto sagrado do Evangelho de hoje, de Jesus que visita a casa de Marta, de Lázaro, de Maria. Na perspectiva filosófica, a gente vai perceber que é uma questão propriamente ontológica do ser humano. O Friedrich Nietzsche vai dizer que no homem existe um esvaziamento egocêntrico do ego, e esse esvaziamento acaba como que surgindo, gerando dentro mesmo dele uma certa carência, um certo tipo de carência. Isso é questão humana. Quando a gente fala na perspectiva teológica, a gente vai falar que isso é desumano, porque não faz parte propriamente, embora esteja inserida na dimensão ontológica, a questão da doação, da caridade, da solidariedade, é um gesto que deve ser sempre cultivado em nós, pessoas de fé que vivem uma certa espiritualidade, porque se trata inclusive de uma virtude, e, portanto, precisamos crescer constantemente, deixando esta parte propriamente humana, que não significa de modo algum a anulação da existência ontológica, mas ressignificada a partir de um princípio de fé. Ou seja, a partir daquilo que Jesus está nos ensinando, a partir daquilo que a fé vai iluminando a nossa consciência, nós vamos construindo e pautando nosso agir a partir das condições do princípio da moral, da ética. E, portanto, vamos percebendo de que isso é desumano, quando nós não somos solidários, quando não abrimos o nosso coração para o outro, para o próximo, isso torna-se humano, e desumano quando vivemos a perspectiva cristã, aquilo que Jesus está nos ensinando. Então, a gente pode compreender esta resistência a partir destas duas perspectivas, filosófica, que se trata de uma questão ontológica do próprio ser humano, esse esvaziamento do ego, e como também numa perspectiva teológica, que não se trata propriamente de uma coisa humana, mas desumana, porque entra no princípio da santidade, da perfeição, porque se trata de uma virtude. Muito bem. A Bíblia fala muito sobre a generosidade. O que a palavra de Deus nos ensina sobre esse tema? Então, Milke, a própria inspiração das Sagradas Escrituras é o próprio Jesus. Estamos nesta Semana Santa, chamada Semana Maior, e vamos refletindo sobre o gesto solidário do Filho de Deus para com a humanidade. Portanto, nas Sagradas Escrituras, nós vamos escutando não somente o testemunho histórico da vida de Jesus, do Filho de Deus, que assumiu a nossa natureza, a nossa existência, mas toda a comunidade evangélica que vai surgindo à luz do ensinamento de Jesus, vai pautando os seus passos e buscando, de fato, viver essa espiritualidade do serviço, da entrega, da solidariedade, da comunhão e da caridade, e tantas outras formas de dizer. Por exemplo, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31, vai dizer: há mais alegria em quem dá do que em quem recebe. Ou seja,
ao acolher aquele que foi solidário conosco, misericordioso conosco, nesta experiência, vamos dizer, salvífica, nós somos transformados e, portanto, abrimos o nosso coração também para o outro. A nossa espiritualidade, ela não se reduz somente o nosso amor para com Deus. Isso seria muita pobreza espiritual. Embora a sociedade secularizada nos induza a isto, né, de olhar ou de viver uma espiritualidade egocêntrica ou mercantológica, mas a verdadeira espiritualidade, ela abre o nosso coração para Deus e abre também o nosso coração para o próximo. Então, a Sagrada Escritura, ela é permeada deste gesto de caridade, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, já com a presença daquele que é a própria caridade, que é o amor. É assim que o próprio Deus ora se nos revela, né? Deus é amor, diz São João, né? E a expressão maior desta caridade para com a humanidade é o Calvário, onde ele mesmo se entrega por amor, um gesto solidário pela nossa salvação, né? Então, toda a palavra de Jesus é pautada a partir desse discurso de caridade, não uma caridade passiva, mas uma caridade ativa. Não somente as palavras ditas significam, mas realizam aquilo que elas são ditas. Muito bem. Eu quero chamar a atenção para o que o senhor falou sobre como a gente fazer o bem faz bem para a gente, né? Em como a gente se beneficia quando faz o bem a alguém. Inclusive, alguns autores falam que todo gesto de generosidade é ao mesmo tempo um gesto egoísta, porque a gente faz e tem um benefício próprio em cima disso, né? Não quero entrar nesse mérito, mas é interessante da gente refletir sobre isso, sobre como ajudar o outro nos faz bem também. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender como que a generosidade pode transformar o coração de quem está fazendo o bem ao próximo. Humanamente falando, nós sempre estamos nessa expectativa de sempre esperar uma imposição do outro, né? A gente sempre tem essa expectativa, humanamente falando. É aí que a questão da fé vai como que ressignificar, o princípio da fé vai ressignificar esta carência, talvez afetiva, ou podemos dizer espiritual. Então, quando nós nos entregamos ao outro, nós vamos, de fato, nos encontrando ou nos identificando com a própria realidade nossa, que não se reduz ao estado biológico, mas como seres também, ou um ser espiritual. A nossa vida, a nossa existência ontológica, ela não se reduz à dimensão biológica. Nós temos uma alma, nós temos um espírito. Então, quando nós somos tocados por esta vida espiritual anunciada a nós, sobretudo cristãos, por Cristo, nós somos transformados. Então, portanto, embora exista humanamente uma certa carência afetiva, esta expectativa, quando nós a iluminamos pelo princípio da fé, que nasce do ensinamento de Jesus, esta carência, de um certo ponto, a gente pode dizer, em uma linguagem simples, ela é suprida, porque aquele que tocou ou se encaixou, ou foi transformado por esta palavra de Jesus, que é a caridade, nós não sentimos mais propriamente esta carência ou a necessidade de ter a atenção do outro, o retorno do outro. Não é fácil chegar a esse estágio. Santos nos explica muito bem isto. É uma luta, é um sacrifício interior, é um caminho espiritual que nós fazemos, né? Que nós fazemos. E este tempo de Semana Santa, o tempo da Quaresma, se encaixando com o tempo da Semana Santa, é este impulso, é esta proposta de viver de fato inteiramente em Deus, viver inteiramente no Senhor, né? Maravilha. Padre, muito obrigado pela presença aqui. Gostei bastante de conversar com o senhor. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito bem, obrigado, agradeço, que tenhamos uma abençoada Semana Santa e que realmente todo gesto de Jesus, todo este caminho espiritual toque o nosso coração e nos impulsione, incentive a esta busca também de sermos caridosos uns para com os outros, porque é isto que Jesus nos ensina e o mistério da cruz é pautado nessa dimensão concreta da vida caritativa solidária. Muito obrigado, Will, que todo o programa Santo Café que nos proporcionou essa pequena reflexão. Um abraço. Um abraço. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.